No começo do século XIX, num porão em Mayfair, o cientista mais famoso da época, Humphrey Davy, construiu um equipamento elétrico extraordinário. Com 8 metros de comprimento no total e contendo pilhas de ácido e metal mal cheirosos, o equipamento foi criado para bombear eletricidade numa quantidade que nunca havia sido alcançada. Na verdade, essa invenção foi a maior pilha já criada. E com ela, Davy estava prestes a nos impulsionar para uma nova era. Essa experiência aconteceu durante uma aula no Instituto Real, diante de centenas de londrinos ilustres. Ansiosas, essas pessoas lotaram o auditório na esperança de testemunhar uma nova e palpitante maravilha elétrica. Mas o que elas viram naquela noite foi algo muito especial. Algo que elas nunca mais esqueceriam. Usando apenas 2 bastões de carbono simples, Humphrey Davy estava prestes a liberar o verdadeiro potencial da eletricidade. A eletricidade é um dos fenômenos naturais mais incríveis que existem, sendo que sua manifestação mais intensa é o relâmpago. Esta é a história de como começamos a sonhar com formas de controlar essa força natural primitiva e de como conseguimos dominá-la. Vamos contar a história de 300 anos de saltos alucinantes na imaginação e experimentos extraordinários. Dezenas de milhares de volts passaram pelo corpo dele para chegar até a extremidade da lâmpada que ele segurava. Vamos contar a história de gênios rebeldes que usaram a eletricidade para iluminar as cidades e promover a comunicação além-mar e através do ar. Eles a usaram para criar a indústria moderna e a revolução digital. Mas, neste documentário, vamos contar a história dos primeiros cientistas que começaram a desvendar os mistérios da eletricidade. É como se houvesse algo vivo nela. Eles estudaram um elo curioso entre a vida e a eletricidade. Construíram instrumentos estranhos e possantes para criá-la e até conseguiram domar os relâmpagos. Foram esses homens que abriram o caminho para o mundo moderno. E tudo começou com uma faísca. A história da eletricidade. Episódio 1, a faísca. Imagine o nosso mundo sem a eletricidade. Ele seria escuro, frio e silencioso. De certa forma, seria como o início do século XVIII, pontapé inicial da nossa história. Essa é a Sociedade Real de Londres. No início do século XVIII, depois de um bom tempo vivendo isolado, Isaac Newton finalmente pôde assumir o comando da instituição após a morte de seu arqui-inimigo, Robert Hooke. Newton deu cargos importantes às pessoas do seu círculo para ajudá-lo a se manter na presidência. O novo responsável pelas demonstrações da instituição era Francis Hauksbee, de 35 anos. Os registros da Sociedade Real do ano de 1705 revelam as dificuldades que Hauksbee enfrentou para deixar sua marca nas reuniões semanais, criando experimentos espetaculares para impressionar os mestres. Em novembro, ele apareceu com este objeto, uma esfera giratória de vidro. Ele foi capaz de retirar o ar de dentro da esfera usando uma máquina nova, a bomba de ar. Girando a manivela, ele conseguiu girar a esfera. Uma a uma, as velas do salão foram sendo apagadas. Quando Francis encostou a mão na esfera, o público do salão presenciou algo espantoso.
Dentro da esfera de vidro, uma luz estranha começou a se formar, dançando em volta da mão de Francis. Era uma luz que ninguém jamais havia visto. Vejam que coisa incrível. A luz azul faz o contorno da minha mão e depois circunda a esfera. É como se houvesse algo vivo nela. É difícil compreender porque aquela luz azul dançante foi tão importante. Mas é preciso ter em mente que, naquela época, fenômenos naturais como esse eram atribuídos à ação de Deus. Naquela época, até mesmo na teoria de Newton, era crença comum que Deus intervinha o tempo todo no funcionamento do mundo. Então fazia todo sentido as pessoas interpretarem fenômenos naturais como atos de Deus. Então, o fato de um mero mortal se intrometer nos assuntos de Deus quase escapava totalmente à compreensão racional. Hawksby jamais tomou conhecimento da importância do seu experimento. Ele perdeu interesse na esfera luminosa e passou os últimos anos da vida criando experimentos ainda mais espetaculares para Isaac Newton testar suas outras teorias. Hawksby jamais notou que deu início a uma revolução elétrica. Antes de Hawksby, a eletricidade não passava de uma curiosidade. Os gregos da antiguidade esfregavam a mão em âmbar, que eles chamavam de elétron, para provocar choques leves. Até a rainha Elizabeth I ficava encantada com o poder da eletricidade de fazer penas flutuarem. Mas com o girar de uma manivela, a máquina de Hawksby produzia eletricidade, energia essa que podia ser observada. E o mais importante, sua invenção coincidiu com o nascimento de um movimento que varria a Europa naquela época: o Iluminismo. Os partidários dessa linha de pensamento usavam a razão para questionar o mundo, deixando como legado o radicalismo político, a arte iconoclasta e a filosofia natural. Ou melhor, a ciência. Ironicamente, a nova máquina de Hawksby não foi adotada de imediato por esses intelectuais, mas por ilusionistas e mágicos de rua. Os indivíduos interessados na eletricidade se autodenominaram eletricistas. Vamos contar um fato ocorrido durante um jantar que teve como convidado um conde austríaco. O eletricista presente pôs penas sobre a mesa e, em seguida, usando um guardanapo de seda, aplicou carga elétrica a um bastão de vidro. O eletricista impressionou os convidados ao levantar as penas usando apenas o bastão. Depois, aplicou uma carga elétrica a si mesmo, usando uma das máquinas de Hawksby. E saiu distribuindo leves choques entre os convidados, para o deleite de todos. Mas o destaque da apresentação foi o momento em que ele colocou um copo de conhaque sobre a mesa, reaplicou a carga elétrica em si mesmo e conseguiu acender uma chama no copo com a ponta do dedo. Existia um truque conhecido como beatificação elétrica. Nele, a vítima se sentava numa cadeira de material isolante. Eles colocavam uma coroa de metal sobre a cabeça da pessoa sem encostar. Em seguida, a coroa era eletrificada, produzindo uma descarga elétrica em volta dela e ficava igual a uma auréola. Daí o nome do truque, beatificação elétrica. Conforme a Inglaterra e o resto da Europa demonstravam um interesse cada vez maior pela eletricidade, os espetáculos foram ficando cada vez maiores. E os eletricistas mais curiosos passaram a se fazer perguntas. Como podemos deixar nossas apresentações maiores e melhores? Mas também como vamos conseguir controlar essa força espantosa? Outros questionavam se o fogo elétrico poderia servir para algo mais além do entretenimento. Um dos grandes avanços nessa área jamais teria acontecido se não fosse por um terrível acidente.
Esta é a Charterhouse, no centro de Londres. Há 400 anos, ela é usada como instituição de caridade para jovens órfãos e senhores idosos. Na década de 1720, esse local também passou a ser o lar de um certo Stephen Gray. Stephen Gray era um próspero tingidor de seda em Canterbury. As faíscas que saíam da seda o fascinavam. Mas, infelizmente, um acidente o deixou paralítico, dando fim à sua carreira e levando-o à penúria. Quando Gray teve a oportunidade de morar na Charterhouse, ele passou a ter tempo de fazer seus próprios experimentos elétricos. Aqui na Charterhouse, provavelmente neste salão, Stephen Gray construiu uma moldura de madeira. Na parte de cima, ele prendeu 2 balanços usando cordas de seda. Ele também contava com um dispositivo igual a este, uma máquina de Hawksby, para gerar eletricidade estática. Diante de uma grande plateia, Gray pediu a um dos órfãos residentes da casa para se deitar nos balanços. Gray pôs folhas de ouro diante do menino. Depois, gerou eletricidade e a aplicou no menino usando uma biela. As folhas de ouro e até mesmo penas saltaram na direção dos dedos do menino. Algumas pessoas da plateia disseram que conseguiram ver faíscas escapando da ponta dos dedos. Foi um verdadeiro show. Mas para a mente curiosa e investigativa de Stephen Gray, o fenômeno trazia outra informação. A eletricidade podia se mover. Ia da máquina até o corpo do menino através das mãos dele. Só que ao chegar à corda de seda, ela não passava mais. Ou seja, o misterioso fluido elétrico passava através de alguns materiais, mas de outros não. Essa constatação levou Gray a dividir o mundo em 2 tipos de substâncias: as isolantes e as condutoras. As isolantes retinham a carga elétrica, impedindo-a de se movimentar, como era o caso da seda, do cabelo, do vidro e da resina. Já as substâncias condutoras permitiam a passagem da corrente elétrica, como o menino e os metais. Essa distinção é crucial até nos dias de hoje. Vejamos essas torres de transmissão. Elas funcionam graças ao mesmo princípio usado por Gray quase 300 anos atrás. Os cabos são condutores, enquanto os objetos de vidro e cerâmica entre os cabos e os metais das torres são materiais isolantes. Eles impedem que a eletricidade vaze dos cabos para as torres e delas para a terra. Funcionam exatamente como a corda de seda usada no experimento de Gray. Na década de 1730, o experimento de Gray surpreendeu a todos, mas trazia um inconveniente decepcionante. Por mais que tentasse, Gray não conseguia reter a eletricidade que gerava por muito tempo. Ela saltava da máquina para o menino e logo se perdia. A etapa seguinte dessa nossa história é o momento em que o homem descobriu como armazenar a eletricidade. Só que essa descoberta não aconteceu na Grã-Bretanha, mas na Europa continental.
Do outro lado do Canal da Mancha, os eletricistas viviam tão atarefados quanto os colegas britânicos. Um desses centros de pesquisa ficava aqui em Leiden, na Holanda. Foi aqui que um professor criou uma invenção vista por muita gente como uma das mais importantes do século XVIII. De uma forma ou de outra, essa invenção pode ser encontrada em quase todo dispositivo elétrico atual. Esse professor era Pieter van Musschen.